Coelho e Pedrinho. Sejam bem-vindos, amigos. Tudo bem, Barreto? Grande abraço para você, Conrado, Mansur, galera que está acompanhando o Troca de Passes. Falar um pouquinho mais a respeito dessa vitória importante do Flamengo, né, que dá sequência, PVC e Pedrinho, a esse trabalho de resultado positivo, de manutenção, de astral, em comprometimento, de busca por títulos. É o Flamengo no Brasileirão, vivo na Copa do Brasil, vivo, agora tem Libertadores, vivo também. E por um outro lado, o Botafogo que se assusta, né, com essa possibilidade de uma zona de rebaixamento, 2 pontinhos separando o Botafogo do Cuiabá. O que a gente pode trazer para o nosso telespectador agora do Troca de Passes, amigos, sobre a vitória do Flamengo com o gol do Vidal? Pelo primeiro tempo, você poderia até dizer que foi parecido com São Paulo e Flamengo. O Botafogo foi competitivo, e o Flamengo tem muito mais qualidade. Então, no primeiro tempo eu dizia, tem uma arapuca montada pro Botafogo. Porque daqui a pouco pode sair o gol do Flamengo. E no segundo tempo já não era uma ratoeira diferente, porque o Flamengo já estava jogando com mais bola no chão, até que entrou o Pedro e saiu o gol pelo alto, que são 22 de 44 gols agora, marcados pelo alto desde que o Dorival Júnior chegou. 7 pontos, a menor distância que o Flamengo tem para o líder desde que o Dorival chegou. A última vez foi 10ª rodada, quando o Flamengo perdeu para o Bragantino e demitiu o Paulo Souza. Naquele dia o Palmeiras era líder com 19 e o Flamengo era 14º com 12. Eram 7 pontos. Só agora, quase 3 meses de junho para agora, 2 meses e meio depois, é que o Flamengo volta a ter 7 pontos a menos que o líder. Pedrinho, e de novo, né, com o time alternativo, se é que a gente pode chamar de alternativa, enfim, as peças principais sendo preservadas, mas entrando e colaborando, né, para esse resultado. Diferencial do Flamengo é o elenco, mas não fez prevalecer isso dentro da partida, né? Não foi um Flamengo superior tecnicamente. Como se imaginava, né? Sim, primeiro tempo o Botafogo jogou muito bem, né? Competiu bem, teve oportunidade muito de fora da área, porque a gente falava que pelas beiradas, onde é o forte do Botafogo, com o Jefinho e com o Vitor Sá, eles estavam tendo um enfrentamento duro de marcação do Mateuzinho e do Ayrton, e no corredor central, né, no meio do campo ali com o Vidal e o Diego, o enfrentamento era mais frágil, né? Porque são 2 jogadores de muita categoria, tentam até marcar um pouco mais, mas a condução desses caras de beirada era sempre pro meio, para poder buscar a finalização, e conseguiu finalizar, né? E depois entra a qualidade do Flamengo, que mesmo assim não fez um jogo extraordinário, mas tem o passe do Mateuzinho na cabeça do Pedro, que escora com inteligência para infiltração do Vidal, que enxerga o espaço. Agora, a questão do Botafogo, antes da partida a gente falava no pré, né? Era um jogo que poderia definir qual vai ser o rumo do Botafogo dentro da competição. Se é brigar por algo mais lá em cima ou se era realmente fugir da zona de rebaixamento. E é um trabalho do Luiz Castro de construção, que era para iniciar isso, né? Um trabalho para construir algo diferente junto com a reconstrução de estrutura do Botafogo. E ele passa o tempo inteiro reconstruindo, porque chega jogador, pede jogador machucado, e não consegue dar um ritmo ideal para o Botafogo, né? Apesar de ter jogado bem o primeiro tempo, é difícil você trabalhar com jogadores que entram, saem. Por exemplo, a gente fez até uma brincadeira Brincadeira não, né? Uma avaliação sobre o Júnior Santos e o Erisson, né? Comparação, né? Porque o Erisson entrega forte também, né? Apesar de passar por momentos ruins, é um jogador que estava dando uma resposta. A gente pode fazer de seleção, meu, quem é pior? Não, eu tô brincando com o maior respeito aos 2 jogadores. Claro. É que a questão é aquilo que o Mansur e o Conrado estavam falando, Barreto, assim. O Botafogo tá voando e mudando a direção, mudando o comandante toda hora. Você muda o elenco inteirinho. Pra você ter uma ideia, do time que jogou contra o Flamengo no Campeonato Estadual, tinha um jogador igual, o Gatito. Do time que jogou no primeiro turno do Campeonato Estadual, no Campeonato Brasileiro, lá em Brasília, eram 6 jogadores iguais, mas é metade do time diferente. Metade, como o Mansur disse agora há pouco, do Jefinho, que virou titular 40 dias atrás, do Marçal, que tem 6 jogos, do Adrielson, que chegou agora. Então você vai mudando. O Júnior Santos pode ser mais jogador do que o Erisson. Eu acho que o Soares mais jogador, mas também a gente tem que ver a adaptação dele. Claro. Então, é um time completamente diferente. Também posso dizer que no primeiro turno o Flamengo mudou muito, mas o Flamengo mudou muito porque optou pelo time reserva. Porque o time está treinando junto há muito mais tempo. Sem dúvida. Não, e veja só, né, Barreto e amigos, como a discussão ela vai se colocando na medida em que as coisas são apresentadas. É muito fácil hoje analisar o trabalho do Dorival, até por conta dos resultados. Ele está respaldado, né, não só pelos resultados, mas as atuações também vão
vão As ajudando. duas últimas não, né? Contra São Paulo nem tanto e essa também de hoje não. Mas assim, está consolidado. Ele conseguiu fazer um ajuste rápido, né, com a saída do Paulo Souza. Mas então vamos lá, vamos esquecer isso e vamos nos agarrar a resultados. Não tem como contestar, né? São 3 frentes de trabalho e nas 3 frentes o Flamengo compete. Era 8 de junho. 7 pontos até 8 de junho. Diferente do Botafogo, que precisa passar por esse processo absolutamente novo. Além disso tudo, quanto foi investido no Botafogo, que a gente falou, que foi a maior folha salarial? Que o Botafogo, na verdade, está precisando... De quanto? O Textor divulgou, né? 100 e alguns milhões. Mas são jogadores que vão fazer tanta diferença assim para esse custo? São jogadores que são determinantes, como são jogadores do Flamengo. Então, de repente, o processo de pesquisa de avaliação de atletas no mercado de captação, né, que também te disponibiliza isso, quem eu vou buscar, tem que ver se foi assertivo, né? Se são jogadores que realmente valem isso tudo para ter esse custo. Quando era Donizete e Túlio, ou quando era Calmoreira, Zé Carlos Andes, Carlos Roberto e Gerson, Rogério Roberto, Zezinho e Paulo César, você tinha uma folha de pagamento menor e um time muito melhor. E assim, né, Barreto, o torcedor fica ansiado, o torcedor do Botafogo, ele quer uma resposta imediata. Poxa, estão trazendo tanta gente assim, estão qualificando o elenco, como é que os resultados não acontecem? O torcedor não se dá conta, né, porque é necessário um tempo para montar, para ter estrutura, para ter entrosamento com essa galera toda. O Botafogo está apelando agora. Se vai cair a gente não sabe, mas por enquanto a realidade do Botafogo é essa, de permanecer na Série A, até para que o projeto capitaneado pelo John Textor, ele dê resultado, ele efetivamente possa ser colocado à prova, né? O Botafogo, a gente estava inclusive comentando aqui essa questão, né, dos jogadores que chegam e que não são indiscutíveis, são jogadores que também precisam passar por um processo de adaptação. Agora, o torcedor pode olhar o copo meio cheio, né? Com as contratações, a tendência é melhorar. Se o torcedor confia no trabalho do Luiz Castro, da comissão técnica, vai imaginar que é um time reforçado. Um time reforçado em algumas rodadas, a tendência é de que apresente um futebol melhor. É muito mais fácil quando você tem um time, por exemplo, o Flamengo tem um time, saiu o Arão, precisa de um volante. Você ir lá e contratar um cara e acertar um jogador no meio de todos os outros. Aí você tá vindo todo mundo junto, né? Dificulta mais ainda, porque realmente você não vai acertar sempre. Mesmo origem. E mesmo aí aqui corre o risco de não, aliás, não acertar em vários, né? Pulgar, né? Por falar em volante. Foi mais um que o Flamengo contratou. E aí eu acho que também a questão são os outros jogos do Botafogo, né? Os últimos 3 jogos do Botafogo antes do Flamengo enfrentou times que estão brigando para não cair. 2 que estão lá embaixo, Juventude, Atlético Goianiense, e o Ceará que está ali na porta também. Vamos imaginar aí que tivesse vencido esses 3. Né? Não estou nem falando de tabela. Aí hoje, a gente viu a avaliação do PVC, do Pedrinho. O Pedrinho falou que quem foi melhor no primeiro tempo? Botafogo. Mesmo se perdesse, imagina como ia ser diferente. Olha só como a gente ainda... Ganhamos de quem precisava ganhar, estamos ali na frente, ainda estamos na reconstrução e já fizemos um jogo duro aí contra o Flamengo. Já seria diferente a avaliação desse jogo. Por isso que eu acho que a pressão está grande por causa dos outros jogos que o Botafogo, independente disso tudo que a gente está falando, está precisando ganhar um ou outro desses aí, né? Pega o Juventude, eu falei que tem um elenco e já do outro lado, né? Aquela correção de rumo que o Jade fez ali no raciocínio dele, os resultados vão reforçando a ideia do Dorival Júnior, né? Como se contesta hoje o planejamento do Dorival de botar um time nas Copas e outro no Campeonato Brasileiro, né? Você pode falar numa queda de rendimento, pode apontar para o fato de que talvez o Flamengo pudesse ter um aproveitamento ainda melhor com um sistema de aproveitar contra o Palmeiras. Eu contesto contra o Palmeiras. Independente do resultado, eu acho que teria que ser com força máxima, mas é uma discussão. Eu acho que independente de qualquer coisa, a gente precisa olhar para o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e parar de normalizar o absurdo. O futebol brasileiro tem um problema. Se o Campeonato Brasileiro está funcionando assim e um time entende que o calendário o impede de usar jogadores desse peso em jogos tão importantes, quando o Brasil inteiro espera um Palmeiras e Flamengo como o do último domingo, passa dias projetando como vai ser o enfrentamento Gabigol, Pedro contra a defesa do Palmeiras, como vai ser o Palmeiras tentando machucar esse Flamengo de grandes jogadores, 1 hora antes do jogo, o país fica sabendo que esse jogo não vai acontecer. Isso é ruim para o produto do Campeonato Brasileiro. Então a origem de tudo está na discussão de calendário. Há um problema, esse problema precisa ser atacado. E a partir daí, cada clube vai tentando dar a sua adaptação a essa vida dentro da insanidade. A gente pode contestar um ou outro jogo. Eu entendo como Conrado que eventualmente o Flamengo, que vinha com titulares descansando a cada semana, eventualmente poderia ter abordado o jogo com o Palmeiras de outra maneira. Agora, o alvo da discussão primário para mim é o calendário brasileiro, que faz a gente conviver com esse tipo de situação. O dia que os grandes jogadores do Flamengo estão em campo são sempre as quartas-feiras, nunca os domingos.
É verdade. O Botafogo tá com um problema também, que a gente podia até perguntar lá pro PVC, pro Pedrinho, que o pessoal acha, que tem sofrido muitos gols, muitos erros defensivos, né? E aí eu achei que ali o Adrielson, que depois até foi substituído, né? Saiu, mas não marcou tão bem assim o Pedro. Eu acho que tem uma questão que o Botafogo tem sofrido, que aí, claro, tem essa questão também dos jogadores estão chegando, jogadores novos, mas tem um pouquinho de Luiz Castro também. Não sei o que vocês acham aí, Pedrinho, PVC. Não, ninguém precisa. O técnico não vai ser absolvido, mas também precisa ser condenado. Acho que tem o entendimento do processo que está acontecendo. Bola aérea é um problema para o Botafogo, sim. É uma virtude do Flamengo. 44 gols com o Dorival Júnior, 22 foram em jogada aérea. O Botafogo tomou 34 gols com o Luiz Castro, 10 de jogada aérea. Então é praticamente um terço de 30% dos gols que o Botafogo sofre são pelo alto. Tem variáveis aqui, né? Tem gol que o Gatito saiu mal contra o América, tem gol que a defesa falhou no cruzamento, tem gol do mérito do Pedro, porque por mais que o Adelson não tenha disputado com ele, o Pedro tem um mérito enorme na bola, porque ele ganha e deixa o Vidal na cara do gol. Tem variáveis. Agora, que é um problema para atacar, não tem dúvida. O Botafogo tem que parar de sofrer gols pelo alto. E é claro que o Botafogo tem que entender o seu processo, mas tem que evitar o rebaixamento. São 3 pontos conquistados de 15 disputados nas últimas 5 partidas. O Dorival Júnior já está chegando para a entrevista coletiva. Eu vou ouvir o Pedrinho então e a gente vai se despedir aqui para deixar o pessoal do Troca com o treinador do Flamengo. Não, é isso, um pouquinho de cada um pouquinho de treinador, um pouquinho do entendimento do torcedor, da estrutura, um pouquinho da leitura do jogo. Mateuzinho está chegando no último terço, o Saravia ainda estava marcando o jogador fora da área. Ele já tinha que estar aqui dentro. O Pedro se desloca para ocupar o lugar no segundo pau, mas o Saravia já era para estar ali. O Saravia chega atrasado, se a gente reparar. E aí o Pedro tem a tranquilidade para ajeitar para o Vidal. Então é todo um contexto que está sendo construído e reconstruído durante o campeonato. Amigos, assim amarramos então a vitória por 1-0. Quero agradecer aqui ao Pedrinho, ao PVC também, a vocês. Um grande abraço, uma boa sequência de troca. Dorival Júnior, técnico do Boa noite, nação flamenguista, boa noite, parceiros flamenguistas e amigos do canal. Galera, quem não é inscrito no canal aí, se inscreva aí, aperte o sininho da notificação aí, dê o joinha aí. Tamo fechado com o Mengão aí até o fim. Vitória importantíssima pro Mengão aí. Pilhado, você é um boboca, você é um bobão, você e sua turma. Se vocês querem entregar o título pro Palmeiras, não tem como entregar antes do campeonato acabar, cara. Não tem como vocês ficar babando o ovo do Palmeiras aí. Palmeiras só tem 7 pontos na frente do Flamengo. Eram 12, caiu para 7. E aí? Faltando 12 rodadas ainda. 11 rodadas ainda para terminar o Campeonato Brasileiro. Cara, vocês vão passar vergonha. E é isso que vocês merecem. Passar vergonha. Porque vocês não são imparciais. Vocês são caras clubistas. Né? Mas o Mengão tá aí, ó. Firme e forte na luta aí, ó. Isso prova essa vitória. Essa vitória prova que vocês vão quebrar a cara de vocês. Esses repórterzinhos que vocês arrumam esse tal de viga. O Palmeiras já é campeão. Campeão na tua casa. Teu campeão. 2022 não tem campeão ainda, cara. Para de falar merda pras pessoas. Para de falar merda, cara. Você nem sabe o que você fala. Sem soberba, espera a porra do campeonato acabar. Espera o desenrolar das situações, cara. Jogo após jogo. Espera. Não fica conversando fiado não, seu bobão. Imbecil, boboca. Galera, vou colocar aí Sport TV aí. Desculpa, nação flamenguista, vocês não merecem ver esse desabafo aqui, né? É também porque eu já... Eu tomei uma gelada mesmo, não vou mentir.
Mas eu não aguento esses caras. Esses caras são muito trouxas com as colocações dele, que não tem como eu aceitar uma colocação totalmente fora do comum. Galera, o Mengão vem forte. O Mengão vem na pista aí para disputar com qualquer time. O Palmeiras já vem perdendo ponto, ó, era 12, caiu para 7. Faltando ainda 11, 10 rodadas. Aí vou falar que o Palmeiras já é campeão. Eles querendo diminuir o ímpeto do Flamengo, querendo colocar uma situação que não existe, que não é verdade. Entendeu? Me perdoe, meus parceiros flamenguistas, meus parceiros flamenguistas, mas estamos fechados aí com o Mengão. Eu não posso aceitar esse tipo de conteúdo que é inverdades. Eu não aceito. Beleza? Vou postar aí a Sport TV aí, tecendo em comentários aí sobre o jogo do Mengão. Um abraço a todos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha aí, aperta o sininho da notificação. Fechado com o Mengão. Um abraço, até mais.